Boas-vindas a mais uma análise aprofundada. A missão dessa nossa investigação de hoje é explorar um conceito que, honestamente, soa como algo saído direto de um roteiro de ficção científica. Com certeza, soa mesmo. Mas o mais maluco é que já é uma realidade absolutamente acessível para qualquer pessoa. Nós vamos dissecar como a inteligência artificial agora permite que qualquer pessoa possa clonar a mente, a lógica e a metodologia de grandes especialistas do mercado. É um tema extremamente atual e muda completamente o jogo para quem busca otimizar processos ou simplesmente aprender de forma incrivelmente acelerada. Exatamente. E para guiar essa nossa investigação, a base da discussão de hoje é a transcrição de um vídeo muito esclarecedor do canal do YouTube do Darlan Evandro. Nesse material, ele revela um tutorial fascinante sobre uma ferramenta gratuita do Google que viabiliza exatamente essa clonagem metodológica de forma bem prática. E, sabe, para começar a visualizar o impacto disso tudo, imaginemos o poder absurdo de ter as maiores mentes do marketing digital, os maiores gênios das finanças ou até profissionais de elite trabalhando exclusivamente como assistentes particulares. O tempo todo ali à disposição. Isso, o tempo todo à disposição para estruturar projetos, debater ideias, apontar falhas. É uma mudança de paradigma gigantesca. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para começar bem, a gente precisa definir o terreno em que estamos pisando, né? O foco da nossa análise não se resume apenas a falar sobre tecnologia ou sobre qual botão apertar em um site. Uhum. A discussão central aqui é sobre a aplicação prática e muito inteligente do conhecimento, porque vivemos na era da sobrecarga de informações. Há muito conteúdo disponível, incontáveis horas de tutoriais, mas pouca clareza de como agir. É muito ruído, né? Exato. A fonte original nos mostra exatamente como filtrar esse ruído gigantesco e transformar dados brutos, que levariam meses para serem processados por um humano, em conselhos estratégicos acionáveis em questão de segundos. Nossa, e para colocar tudo isso em prática, o material nos apresenta o grande protagonista dessa história, que são os chamados GEMs do Google. Isso mesmo, os GEMs. Funciona mais ou menos assim. Dentro da plataforma Gemini, que todo mundo pode acessar de forma bem simples pelo navegador, existe um recurso lateral chamado GEMs. E basicamente são versões totalmente personalizadas de inteligência artificial. É uma personalização profunda. Sim. A ideia é que a plataforma permite treinar essa IA para que ela seja uma autoridade absoluta em um nicho específico. Pode ser, para atuar no mercado financeiro, resolver problemas de engenharia complexa ou criar estratégias de vendas. Mas como funciona essa criação na prática? Porque não deve ser só apertar um botão e esperar a mágica acontecer. Não, de jeito nenhum. Exige intencionalidade. O tutorial detalha bem o passo a passo da criação desse assistente virtual. A interface tem uma opção chamada Novo Gem. Ao clicar ali, abre-se uma tela onde é necessário preencher informações básicas, mas que são cruciais. Quais informações? É preciso dar um nome para esse agente, escrever uma breve descrição e, o ponto mais vital de todo o processo, fornecer as instruções exatas de comportamento. Sem boas instruções, a IA continua sendo apenas um gerador de textos genéricos. Daqueles que dão respostas robóticas, né? Exatamente, aquelas respostas sem profundidade nenhuma. E o exemplo prático que a fonte traz para ilustrar essa etapa de instruções é simplesmente genial. No vídeo, a estruturação de uma IA, batizada carinhosamente de Ericão Estrategista. Um nome excelente, por sinal. Muito bom. O grande objetivo era moldar essa ferramenta para simular a mente do Érico Rocha, que é um nome gigantesco no marketing digital brasileiro, mundialmente conhecido pela metodologia da fórmula de lançamento. Uma referência e tanto. Totalmente. E a instrução dada à plataforma não deixou nenhuma margem para dúvidas. O comando dizia para a IA atuar como um assistente que simula a metodologia e o estilo de pensamento desse especialista. Detalhando bem o papel. Isso. Pedia para analisar materiais profundamente, aplicar os frameworks reais, ser extremamente prático e, ainda por cima,
manter o tom de voz direto, que é uma marca registrada inconfundível dele. O que é fascinante aqui é como essas instruções de comportamento transformam uma IA genérica em um verdadeiro simulador de pensamento focado. E como isso muda a dinâmica de resposta da máquina? Muda tudo. Quando instruímos a máquina não apenas a escrever sobre marketing, mas sim a aplicar os conceitos, os frameworks e adotar um tom direto, nós estamos definindo os contornos da personalidade e da lógica de decisão daquela rede neural. Ela ganha uma persona real. Exato. Ela deixa de buscar a média das informações disponíveis na internet e passa a buscar o padrão de pensamento específico que foi delimitado por aquelas palavras. É a transição de um mero buscador de informações para um estrategista digital capaz de sintetizar e criar. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque por mais que as instruções de comportamento sejam perfeitas e a persona esteja bem definida, a IA precisa de algo para mastigar, certo? Com certeza. A teoria não para em pé sozinha. A teoria não se sustenta sem dados reais. E é aí que entra a chamada base de conhecimento. Para que esse consultor virtual seja de fato inteligente e não apenas um imitador superficial de estilo, é necessário alimentá-lo com arquivos de referência muito sólidos. É o combustível da inteligência. Isso. No caso demonstrado pelo Darlan, houve o upload direto de um livro físico. Um livro comprado legalmente pelo autor do vídeo, focado em usar a internet para alavancar vendas e criar negócios digitais. Um material denso e validado. Pois é, a plataforma tem um botão bem simples para adicionar arquivos e o PDF do livro sobe direto para o cérebro desse gem. É impressionante a facilidade. Essa alimentação de dados é o que garante a precisão e a profundidade do conselheiro virtual. Mas a fonte também traz um obstáculo prático muito comum e, felizmente, uma solução engenhosa para contorná-lo. Qual foi o obstáculo? Houve o desejo de adicionar um vídeo específico do YouTube como parte da base de conhecimento da IA. Um vídeo sobre como fazer a primeira venda online, repleto de insights cruciais. O problema técnico é que a ferramenta não consegue simplesmente ler um link colado. Ah, entendi. A plataforma do Google não consegue, no momento, assistir ao vídeo através de uma URL que você simplesmente joga lá. Espera, se a IA não consegue assistir ao vídeo pelo link, como a gente faz para colocar todo aquele conhecimento visual e auditivo lá dentro? Porque o YouTube é, sem dúvida, a maior biblioteca de tutoriais do planeta. Perder essa fonte seria um desperdício imenso para quem está criando um assistente. Seria mesmo, mas a solução apresentada, que podemos chamar de o truque do YouTube, é de uma simplicidade brilhante. Conta mais. Como não é possível processar o link diretamente, a instrução é abrir o vídeo no próprio YouTube, rolar a página até a descrição e clicar na opção que diz Mostrar transcrição. Aquela janela lateral que abre com o texto? Essa mesma. Essa ação revela cada palavra dita ao longo do vídeo em formato de texto. Depois, basta copiar aquele texto inteiro, colar em um documento de texto simples no computador e fazer o upload desse arquivo para a base de conhecimento do GEM. Caramba, só isso? Só isso. Pronto. O conhecimento verbal daquele vídeo passa a integrar o repertório analítico da inteligência artificial quase instantaneamente. Isso muda tudo. Significa que palestras de horas, entrevistas profundas e aulas inteiras podem ser transformadas em texto e injetadas na mente desse especialista virtual? Sido como Gigo. Gigo. Como se soletra? G-I-G-O. É uma sigla em inglês para lixo entra, lixo sai. Ah, faz todo sentido. Podemos pensar nisso usando a analogia de um atleta de alta performance. Um maratonista de elite não vai ter um bom desempenho se a dieta dele for baseada em fast food. Com a IA é a mesma coisa. A dieta de dados precisa ser rica. Precisamente. Se a base de dados for abastecida com artigos rasos e opiniões sem embasamento, as estratégias geradas serão superficiais. Mas se o espaço de conhecimento receber artigos profundos, relatórios detalhados, PDFs técnicos, transcrições valiosas e livros fundamentais, esse assistente se torna um poço de sabedoria altamente refinada. Ele ganha estofo. Sim, ele passa a cruzar informações de um jeito que um cérebro humano levaria semanas para fazer. Incrível. E com toda essa base de alta qualidade montada e salva, o Ericão estrategista estava pronto para entrar em campo.
O material avança, então, para a fase de testes na prática. E o primeiro teste não pegou leve não? Não mesmo. O comando dado à IA simulou um cenário bem real de negócios. A ideia era criar um produto digital sobre a ferramenta de design Canva, totalmente voltado para pequenos empreendedores. Um público muito específico. Sim, empreendedores que querem profissionalizar a comunicação visual de suas marcas, mas que não têm orçamento para contratar um designer profissional. O pedido foi muito claro, usando a metodologia carregada no sistema, como estruturar esse produto, qual seria o formato ideal, o preço e os principais módulos de ensino. A resposta gerada é daquelas que impressionam logo na primeira linha, porque a inteligência artificial absorveu perfeitamente o tom e a técnica da base de dados. Logo de cara, a IA chamou o usuário de aspirante a estrategista. Emulando direitinho o linguajar típico do especialista que estava sendo clonado, né? Completamente. Mas o valor real e prático veio na análise de mercado. Rapidamente, o assistente identificou e categorizou o público-alvo, mencionando fatias específicas como o CLM. Pausa rápida aqui, porque o marketing digital adora uma sigla. O que exatamente é esse CLM para quem nos ouve não ficar perdido? Excelente ponto. CLM significa cliente levemente motivado. Para explicar de forma simples, no marketing visualizamos o mercado como uma grande pirâmide de consciência. Certo, uma pirâmide. O topo dessa pirâmide, que é uma fatia muito pequena, talvez de 1 a 3%, são as pessoas que sabem que têm um problema e estão ativamente procurando comprar uma solução agora. E todo mundo disputa esses clientes do topo. Exatamente, é o oceano vermelho. O cliente levemente motivado está no meio da pirâmide. Ele sabe que a comunicação visual da empresa dele está ruim, mas ainda não acordou todos os dias pensando em comprar um curso de design. Ele tem a dor, mas não tem a urgência. Isso. A IA apontou brilhantemente que focar nessa parcela de clientes e naqueles ainda não motivados na base da pirâmide representa explorar um oceano azul muito maior e menos competitivo do que a ponta do iceberg que a maioria tenta atingir. Faz todo o sentido. E a resposta não parou apenas na teoria de mercado. A IA detalhou a metodologia passo a passo para a criação do curso. Entrou na parte tática. Sim, a primeira recomendação foi definir com clareza o avatar, ou seja, entender perfeitamente qual é a dor profunda, qual é o sonho e qual é o objetivo comum desse cliente ideal. A fonte confirma que tudo que a IA estava dizendo ali batia milimetricamente com os ensinamentos do livro que havia sido inserido na base. A máquina realmente aprendeu o método. Aprendeu e aplicou. E sobre a estrutura do produto em si, a recomendação foi criar um portal de membros com videoaulas, sugerindo módulos com nomes super magnéticos. Nomes como Despertar Visual, Fábrica de Conteúdo e Script de Vendas Visual. Mas aqui vale uma reflexão crítica da nossa parte. Nós já vemos dezenas de geradores de cursos online por aí na internet. A grande diferença não está em apenas listar módulos bonitinhos com nomes atrativos. Com certeza, o buraco é mais embaixo. O ponto alto desse primeiro teste, e que reflete a verdadeira maturidade da síntese de dados, foi o conselho da IA sobre a oferta irresistível. Ah, essa parte é sensacional. A ferramenta advertiu que não se deve tentar vender um simples curso de Canva. Ninguém acorda querendo comprar um curso. O que precisa ser vendido é a liberdade de ter uma marca profissional sem depender financeira e emocionalmente de um designer terceirizado. Essa mudança de perspectiva é brutal. O foco sai da ferramenta e vai para o benefício emocional. Exatamente. E para fechar a estratégia, o assistente aconselhou o uso da técnica de ancoragem para justificar o preço. Ancoragem. Esse é outro conceito que vale a pena desdobrar para não deixar ninguém de fora. Como a IA sugeriu aplicar isso no caso do curso? A ancoragem é um conceito clássico e super poderoso da economia comportamental. Funciona assim. O cérebro humano tem uma dificuldade imensa em avaliar o valor absoluto de algo de forma isolada, então ele sempre busca uma referência, uma âncora. Uma base de comparação. Isso. Pensemos no cardápio de um restaurante muito sofisticado. Eles costumam colocar um vinho caríssimo, de R$1.000, logo no topo da lista. O objetivo do restaurante nem sempre é vender aquele vinho de R$1.000. E o objetivo é criar a âncora mental no cliente. Perfeito. Quando olhamos logo abaixo e vemos um vinho de R$200,
Ele de repente parece uma barganha irresistível, porque a nossa referência inicial era 1.000. A IA sugeriu exatamente isso para o curso de Canva. E como seria a âncora para o curso? Em vez de simplesmente dizer que o curso custa R$ 500, a estratégia é mostrar primeiro o custo astronômico de contratar uma agência de design por um ano inteiro. Ao estabelecer essa âncora da alto valor na mente do cliente, o preço do curso online parece mínimo em comparação com a dor financeira de terceirizar o serviço. Sensacional! Essa capacidade de conectar a teoria comportamental abstrata com um produto digital super prático é o que separa uma pesquisa comum no Google de uma consultoria real. Sem dúvida, é um salto de qualidade. E com um resultado tão denso e estratégico no primeiro teste, a decisão foi colocar a IA à prova mais uma vez em um cenário totalmente diferente para ver se ela se adaptava. Um teste de estresse para a máquina. Exato. O segundo teste pedia a criação de uma estratégia de lançamento para um e-book, um produto de entrada bem mais barato, com preço de R$ 97. O público-alvo eram empreendedores iniciantes que já acompanhavam o criador no YouTube. E detalhe, já existia uma lista prévia de e-mails captados. Um cenário com variáveis bem definidas. O desafio era ver se o assistente virtual conseguiria adaptar a complexidade do marketing ensinado no livro para essa realidade de baixo custo. E, mais uma vez, a precisão do contexto chamou a atenção de quem acompanhou o tutorial. A IA poderia facilmente ter cuspido uma campanha gigantesca, cara e complexa. Mas ela analisou o cenário e recomendou simplicidade. Foi direto ao ponto. Para produtos de ticket baixo, como um e-book de R$ 97, a regra de ouro sugerida foi não complicar. A estratégia girava em torno do chamado marketing de 2 passos. E como funciona esse marketing de 2 passos? O objetivo primário não é vender imediatamente. O primeiro passo é oferecer um material gratuito de altíssimo valor, como um guia prático apenas para captar o e-mail das pessoas e iniciar um relacionamento de confiança. Somente após essa captação, entra a fase de aquecimento dessa audiência com conteúdos úteis. Esse é o segundo passo. E o mais impressionante para mim foi a instrução para o momento exato da oferta. A IA não disse apenas para mandar um e-mail com o link de compra e torcer para o melhor. Ela foi muito mais metódica. Ela estruturou um script de vendas cirúrgico, baseado em 7 ingredientes essenciais. Entre esses ingredientes, houve o destaque para a necessidade de um gancho forte logo nos primeiros segundos da comunicação, a construção de uma história envolvente que gerasse identificação genuína e a apresentação de uma oportunidade muito clara para solucionar a dor do cliente. É a estrutura clássica de persuasão sendo montada automaticamente. E a resposta ainda chegou a trazer um lembrete final da filosofia central do especialista que estava sendo clonado. A IA lembrou que o foco do empreendedor deve ser no processo contínuo de construção de autoridade e não apenas no resultado imediato e desesperado de fazer uma venda rápida. Foi literalmente uma consultoria de alto nível gerada no tempo de dar um gole no café. É inegável o poder de fogo dessa tecnologia. A capacidade de organizar e aplicar frameworks complexos de economia, psicologia e marketing de maneira tão ágil impressiona qualquer pessoa que trabalhe na área. Assusta até. Um pouco. No entanto, quando entramos nesse território de clonar a metodologia e a voz de terceiros através da inserção de livros inteiros e transcrições autorais em bancos de dados de inteligência artificial, nós esbarramos inevitavelmente em um dilema moderno, um dos mais fascinantes e delicados do nosso tempo. A fronteira da propriedade intelectual? Essa mesma. Então, o que tudo isso significa? Porque é maravilhoso ver a máquina criando estratégias incrivelmente refinadas, mas nós precisamos direcionar a nossa análise para o elefante na sala. É um território muito nebuloso. Afinal, como fica a linha tênue entre buscar inspiração em um mentor e simplesmente copiar o modelo de negócios inteiro de alguém através de um algoritmo? Isso levanta uma questão importante, que o próprio material de origem fiz questão de abordar com bastante transparência e responsabilidade. Foi bom ele ter tocado nisso. Fundamental. Não estamos falando aqui de dar lições de moral, mas de entender as implicações legais e éticas do uso de inteligência artificial generativa. A demonstração inteira,
A criação da Erecão Estrategista e todos os testes foram estruturados estritamente para fins educacionais. Para mostrar o que a ferramenta é capaz de fazer. Exato. A fonte deixa muito claro que não há intenção de utilizar aquelas estratégias geradas de forma comercial, muito menos de empacotar aquele conhecimento clonado e revendê-lo como um curso próprio. O debate atual sobre direitos autorais em IA é complexo justamente porque a tecnologia se move muito, mas muito mais rápido do que a legislação consegue acompanhar. Exatamente. Trata-se de uma área cinzenta, fascinante. E as regras de uso prático precisam estar muito claras para quem decide navegar por essas águas no dia a dia. E o vídeo pontua bem isso. Sim, ele explica as diferenças técnicas entre os tipos de materiais que alimentam a base de conhecimento. É perfeitamente aceitável e encorajado o uso de livros adquiridos legalmente para estudo pessoal e aprofundamento. É possível processar artigos de blog que são públicos e abertos na internet, além de vídeos do YouTube que sirvam como inspiração estrutural. E tem a parte mais segura de todas. Que é usar os próprios materiais autorais, documentos e relatórios gerados internamente pelo próprio usuário. Por outro lado, a linha vermelha é bem clara quando se trata de conteúdo protegido por direitos autorais severos. Fazer o upload de cursos fechados, conteúdos pirateados ou materiais exclusivos sem autorização expressa dos criadores originais entra em um território perigoso de violação direta de direitos. E isso pode trazer consequências reais. Sim, o conselho prático deixado na nossa fonte é prudente. Na dúvida sobre a viabilidade legal de um material para treinar um modelo de IA, a melhor escolha é buscar fontes alternativas que sejam públicas. O respeito à propriedade intelectual garante não apenas a ética no mercado, mas a segurança jurídica de qualquer negócio. O que nos leva ao verdadeiro propósito e ao maior valor dessa inovação tecnológica. A ideia de simular a mente de um profissional admirado não deve ser encarada como um atalho fácil para evitar o trabalho duro ou para replicar o modelo de outra pessoa. O poder real está em usar essa inteligência para debater ideias. Ter alguém para conversar sobre o projeto. Exato. É ter um parceiro de brainstorming incansável que conhece profundamente uma metodologia vencedora e que pode olhar para as nossas próprias ideias de negócios e dizer, olha, segundo a lógica do marketing moderno, essa oferta está fraca por causa disso e daquilo. Trata-se de ganhar repertório, refinar o pensamento crítico e validar hipóteses em um ambiente seguro, e não de praticar plágio automatizado. Perfeito. A ferramenta atua como um acelerador cognitivo. Ao adquirir o material de um especialista e usá-lo para treinar um modelo de estudo particular, há um reforço da admiração pelo método e uma busca por imersão total naqueles conceitos. É quase uma tutoria particular. Isso. A tecnologia democratiza o acesso ao raciocínio analítico de alto nível, permitindo que pequenos empreendedores tenham o equivalente a uma diretoria estratégica virtual disponível 24 horas por dia. Porém, a faísca criativa, a execução prática e a ética continuam sendo responsabilidades humanas inegociáveis. A IA não substitui o empreendedor. De forma alguma. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa jornada analítica de hoje, nós exploramos como a inteligência artificial deixou de ser uma mera caixa de respostas prontas da internet para se tornar um simulador de pensamento analítico profundo. Vimos toda a mecânica por trás disso. Vimos o processo mecânico de como acessar os jams do Google e configurar uma persona detalhada usando instruções comportamentais bem restritas. Entendemos a importância vital de fornecer uma dieta de dados ricos, como livros e transcrições de vídeos do YouTube, para evitar que a máquina gere conselhos rasos e inúteis. E acompanhamos os testes. Testemunhamos na prática como esse consultor virtual foi capaz de estruturar produtos do zero, sugerir módulos, aplicar técnicas avançadas de ancoragem de preços e desenhar roteiros de vendas complexos. Tudo isso enquanto equilibrávamos o debate essencial sobre os limites fascinantes dos direitos autorais na era digital. O nível de acesso à estruturação de conhecimento que discutimos aqui é algo verdadeiramente sem precedentes na história da nossa tecnologia. E, para encerrar essa nossa análise,
há uma reflexão que expande ainda mais as fronteiras do que nós vimos hoje. Qual reflexão? Todo o foco do material original foi voltado para a clonagem da mente de grandes especialistas externos, visando aprender habilidades novas ou alavancar vendas. Mas e se pensarmos em inverter completamente essa lente? Como assim inverter a lente? E se o uso mais profundo e transformador de uma ferramenta como essa for a capacidade de clonar a nossa própria mente? Nossa, clonar a nós mesmos. Pensemos nas imensas possibilidades prontas para serem exploradas. Imaginemos pegar anos de diários de trabalho, todas aquelas anotações dispersas em cadernos, transcrições de reuniões cruciais do passado, projetos antigos que foram sucessos absolutos e até aquelas ideias brilhantes que acabaram engavetadas pela falta de tempo. Jogar tudo isso no GEM? Sim. O que aconteceria se fizéssemos o upload de todo esse nosso próprio histórico intelectual para criar um GEM pessoal, um conselheiro absolutamente brilhante, totalmente imparcial e extremamente cirúrgico para tomar decisões no futuro, poderia ser, na verdade, um reflexo digital da nossa própria mente. Isso é muito profundo. Uma versão destilada e perfeitamente organizada pela inteligência artificial. Seria uma versão intelectual de você que nunca esquece uma boa ideia do passado, não sofre com o cansaço do dia a dia, não tem noites mal dormidas e consegue cruzar anos das nossas próprias experiências de vida em frações de segundos para solucionar um problema atual. Essa é, sem sombra de dúvidas, daquelas ideias para deixar a cabeça fervendo durante a semana inteira. A perspectiva de debater o futuro de uma carreira ou de um projeto complexo com a versão mais focada, mais lógica e com memória perfeita de si mesmo é algo revolucionário. Abre um horizonte inteiro de possibilidades para o autodesenvolvimento. Bem, nós esperamos que a exploração dessa tecnologia tenha sido tão empolgante para quem nos ouviu quanto foi para nós ao longo dessa discussão. Que a curiosidade continue sempre guiando os testes com novas ferramentas e, acima de tudo, que o pensamento crítico permaneça como o principal aliado na hora de usar tudo isso a favor do desenvolvimento contínuo. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia de sempre e nos vemos na nossa próxima investigação profunda. Até lá! Até a próxima, um abraço.